Eu não queria passar o Natal com aquele perdedor. Congelei no meio do movimento de abrir a janela do jardim enquanto colocava as decorações natalinas. Ouvi claramente a voz da minha irmã, Odessa. Minha mãe é que deveria fazer ela pagar pela reforma e depois cortar relações com ela. É constrangedor até ligar para a família dela. Nossa mãe, Marta, respondeu. Já estamos cuidando disso. Toda a nossa herança vai para você. Meu coração disparou enquanto eu terminava de pendurar as luzes. Eles riram da minha cara, comentando coisas como: ela finge que é uma mini empreiteira. Nunca vai encontrar um marido. Vai morrer sozinha e solitária. Mamãe escondia a tela do celular quando eu entrava no quarto, sussurrava ao telefone e trocava olhares com Odessa que me causavam repulsa. Depois de ser filha por 34 anos, a gente desenvolve um sexto sentido para esse tipo de coisa. Pensando bem, eu tinha dedicado 34 anos à minha família. Só porque eu era solteira e financeiramente independente. Eu bancava as viagens da família. Pagava os luxos da minha mãe e as reformas da casa. De repente, tudo pareceu distorcido e feio sob as luzes que eu havia pendurado com tanto carinho. Naquele mesmo dia, passei a manhã inteira decorando a casa e preparando um verdadeiro banquete. Tudo precisava estar perfeito para que, quem sabe, eu recebesse alguma aprovação. Marinei o prime rib por 3 dias. Fiz biscoitos do zero. Mas aquela pequena esperança de ser, finalmente, aceita mesmo que só um pouco foi destruída num piscar de olhos. Algo endureceu dentro de mim, como concreto. Naquele momento, decidi que iria recuperar o tempo, os bens e a identidade que minha família tinha me tirado. Mas eu não gritei. Não os confrontei. Me afastei em silêncio. Voltei, peguei o molho de cranberry, respirei fundo 3 vezes e coloquei no rosto o sorriso mais convincente da minha vida. Na semana anterior à ceia de Natal, algo parecia estranho com minha mãe. Não era irritação habitual quando eu deixava cair um pouco de serragem no chão imaculado dela. Era diferente. Ela andava particularmente tensa, criticando cada passo meu, mas eu ignorei como estresse típico das festas. Todo mundo estava lá no dia da ceia. Meu pai, minha irmã Odessa e o marido dela, Bruce. Meu pai foi o primeiro a elogiar as reformas. Bruce logo começou a fazer perguntas afiadas sobre as finanças do meu negócio naquele tom arrogante de advogado que sempre me fazia revirar o estômago. Depois da faculdade, abri uma construtora. Comecei só com ferramentas e determinação. Hoje administro 5 equipes. Não é glamouroso, mas é um bom negócio. Mamãe nunca aprovou minha escolha de carreira pouco feminina. Meu pai, Ryan, professor de economia, sempre dava conselhos condescendentes sobre como eu deveria gerir a empresa. Odessa, com seu marido advogado, parecia achar que tinha conquistado algum tipo de status por associação. Eles sempre acharam que eu devia estar fazendo mais da vida. Sempre fui alvo do sarcasmo sobre minha fofura, da crítica por ter pouca companhia e das perguntas intermináveis sobre quando eu iria encontrar uma carreira de verdade. A ceia estava pronta, no horário. Mas a conversa que ouvi entre minha mãe e minha irmã não saía da minha cabeça. Transformou aquele jantar em uma experiência fora do meu próprio corpo. Enchi as taças de vinho, servi as costelas, ri das piadas acadêmicas entediantes do meu pai e observei minha mãe essa estranha elegante falar comigo como se nunca tivesse partido meu coração. Será que aquele cálculo frio sempre esteve escondido atrás do seu sorriso? O jantar terminou, e a noite caiu. Mamãe começou a limpar a cozinha, cantarolando baixinho músicas de Natal, como se não tivesse acabado de destruir o meu mundo. Insisti para que ela descansasse, dizendo que eu mesma terminaria a limpeza. Ela deu um tapinha carinhoso na minha bochecha e disse: "Que boa filha você é." Aquela hipocrisia queimou na minha garganta como ácido. Depois que ela foi dormir, fui até o laptop dela. Mamãe raramente colocava senha, mas eu conhecia seus padrões. Na terceira tentativa, consegui entrar. E lá estavam os e-mails dela com Bruce, o marido da Odessa, datando de mais de 1 ano atrás. O plano era claro. Eles estavam apenas esperando as reformas serem concluídas. Assim que estivesse tudo pronto, fariam a transferência da herança para Odessa e me expulsariam. Havia uma planilha detalhada com todos os meus bens, os custos das reformas, e até um cronograma para minha remoção.
Também encontrei registros de transferências mostrando que minha mãe vinha desviando, há anos, os fundos das viagens de família que eu mesma financiava para uma conta secreta. Eram quantias pequenas, o suficiente para não levantar suspeitas. Mas os $20.000 que eu havia contribuído para as últimas férias em família haviam simplesmente desaparecido. Então encontrei mensagens trocadas com alguém salvo apenas como a V. Seguindo o rastro, descobri que era Brandt. E ele não era apenas um amigo. Ficou claro, lendo aquelas mensagens, que ele era seu parceiro secreto. As conversas se estendiam por anos de fraude e o dinheiro parecia estar sendo usado para sustentar o relacionamento deles. Eu não consegui dormir naquela noite. No dia seguinte, tirei uma folga do trabalho e me encontrei com um advogado enquanto todos estavam fora. Contei tudo e mostrei as provas que havia reunido. Legalmente, mesmo eu tendo financiado toda a reforma da casa, a escritura original ainda estava no nome deles. Aquilo, sozinho, não bastava como evidência. Tudo que eu havia construído, todo o sacrifício que fiz, estava prestes a ser entregue a eles. Então eu deveria simplesmente deixar que eles levem tudo? Perguntei, atordoada. O advogado mencionou mediação, reconciliação familiar, mas, por dentro, eu já estava reconstruindo minhas defesas. Algo essencial tinha mudado em mim. Olhando para trás, percebo que minha família sempre me subestimou. Viram minhas botas de trabalho, o fato de eu não ter diploma universitário, e presumiram que eu era simples. Mas nunca entenderam que construir algo do zero exige inteligência, estratégia e uma determinação de ferro. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Assim que todos foram embora, agi. Instalei pequenos gravadores na sala de estar e na cozinha. Cruzei limites éticos que nunca imaginei ultrapassar com minha própria família. Também coloquei uma câmera escondida no quarto da minha mãe. Quando tudo estava no lugar, assei os biscoitos em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Falei com os vizinhos sobre os planos para o feriado enquanto recolhia pinhas decorativas e pensava na traição que se desenrolava dentro da minha própria casa. No jantar daquela noite, minha mãe estava estranhamente distraída, checando o celular a todo momento. Quando perguntei como tinha sido o dia dela, recebi respostas vagas e genéricas. O telefone vibrou mais uma vez e, por um instante, consegui ver um nome na tela. Quem é Brandt? Perguntei, com o tom mais inocente que consegui, enquanto passava a tigela de batatas. A mão dela parou no ar por um segundo. Ah, sou um cliente da área de planejamento financeiro, respondeu apressada. Estou resolvendo umas questões fiscais com ele. Em seguida, virou o celular com a tela para baixo. Aquela breve hesitação disse muito mais do que qualquer palavra. Depois de 30 anos convivendo com uma pessoa, a gente aprende a reconhecer os sinais. Deve ser uma mensagem urgente para interromper o jantar de família, comentei, ainda mantendo um sorriso leve. Ela me respondeu com um sorriso nervoso. Algumas pessoas simplesmente não entendem limites profissionais. A hipocrisia quase me sufocou. Depois do jantar, ela disse que precisava adiantar algumas coisas do trabalho e desapareceu no escritório. Eu bati louça com mais força do que o normal, só para ela achar que eu estava ocupada, e então fui silenciosamente até o corredor, ficando perto da porta entreaberta. A voz dela era suave e íntima. Não era o tom profissional de sempre. Tampouco era a voz de mãe. Era algo completamente diferente, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Não posso simplesmente te ligar quando quiser? Sim, só mais um pouco. Também estou morrendo de saudade de você. Cada palavra sussurrada era como um prego no caixão da confiança que um dia existiu entre nós. Tudo que eu vinha providenciando estava sendo canalizado para manter aquele negócio paralelo da minha mãe. A raiva que eu vinha engolindo ameaçou explodir. Eu queria entrar, confrontá-la, expor tudo ali mesmo e acabar com aquela encenação. Mas isso destruiria o plano que eu estava construindo com tanto cuidado. Então me afastei em silêncio. Voltei para a cozinha. Liguei a batedeira, fingindo preparar mais massa de biscoito, enquanto ajustava mentalmente minha estratégia. Nas semanas seguintes, continuei investigando. Descobri que Brandt e minha mãe mantinham uma relação especial há anos. E aquilo não era apenas um caso, era uma farsa meticulosamente calculada, sustentada ao longo de uma década.
À medida que reunia as evidências, criei também uma planilha completa documentando cada centavo que investi na casa da família. Materiais de reforma, pagamento de empreiteiros, taxas de projeto, móveis sob medida que eu mesma construí, e até o paisagismo que ela exigiu para tornar o quintal o espaço ideal para receber visitas. Total, $57.450. Naquela noite, minha mãe me pediu ajuda para planejar a festa de aniversário da Odessa, que seria no mês seguinte. Eu fingi normalidade, sugerindo ideias como se nada estivesse acontecendo, mas por dentro eu me sentia vazia, distante apenas assistindo à atuação dela, enquanto ela fingia valorizar minha opinião. Mais tarde, depois que todos foram dormir, sentei sozinha na minha oficina, observando a serragem flutuar no ar e questionando tudo. Há quanto tempo nossa família é apenas uma fachada? Eu fui mesmo uma filha, ou apenas um caixa eletrônico conveniente? Era só um recurso temporário. Na tarde de quinta-feira, as primeiras gravações dos dispositivos que eu havia instalado começaram a chegar. Odessa apareceu de surpresa, conversando baixinho com minha mãe na sala de estar. Quando cheguei do trabalho, a gravação já tinha captado tudo. Bruce finalizou a papelada, dizia Odessa. Agora que as reformas estavam concluídas, os fundamentos legais para me expulsarem da casa eram sólidos. Minha mãe abaixou a voz. Será que isso é mesmo necessário? Ela é minha filha. Odessa respondeu com frieza. Mas foi você mesma quem disse isso. Que não aguenta passar mais um Natal com aquela perdedora. Faça ela pagar pela reforma e depois mande embora. Uma mulher trabalhando com construção é constrangedor demais. Mamãe soltou um suspiro longo e cansado. Você tem razão. Já estamos cuidando disso. E pretendo deixar toda a herança para você. E o plano com o Brandt? Odessa perguntou. Ele está esperando. Ryan não desconfia de nada. Assim que a transferência de bens for finalizada. E o que você vai dizer pro papai? Ele não vai se importar. Já me ignora há anos. Somos só duas pessoas dividindo o mesmo teto. Estou pronta para começar uma vida nova com o Brandt. Não posso mais esperar. Odessa deu uma risada abafada. Então a Ellen não vai ganhar nada? Nada. Que ela encontre o próprio caminho com aquela empresinha fofa dela. Minhas mãos tremiam enquanto eu ouvia a gravação. A primeira conversa que peguei foi por acaso, mas agora, o plano inteiro deles estava claro. E eu sabia que precisava proteger tudo que havia construído com tanto esforço. Naquela noite, iniciei minha estratégia final. Elaborei uma reunião financeira familiar, com caráter urgente, marcada exatamente para o dia da festa de aniversário da Odessa. O pretexto? Tomar decisões importantes sobre o patrimônio da família. Tudo aconteceu conforme planejado. Na manhã da festa, finalizei a preparação. Organizei a sala de jantar e escondi alguns documentos perto do meu lugar à mesa. Todas as evidências, gravações, registros financeiros, documentos de posse estavam reunidas em um tablet. Minha mãe já tinha posto a mesa com a melhor porcelana. Estava inquieta, verificando o celular a todo momento. Ensaiava mentalmente cada detalhe da apresentação, a ordem das evidências, o tempo de cada revelação, a melhor forma de expor tudo com clareza e impacto. Era como se eu estivesse me preparando para o maior projeto da minha carreira. Escolhi a roupa com intenção, um blazer sob medida, camisa branca impecável, botas bem engraxadas. Nada de tênis ou uniforme de obra. Era o figurino da filha obediente, fazendo sua última aparição. Do topo da escada, ouvi minha mãe cochichando ao telefone. Graças ao gravador na sala de estar, eu teria essa conversa arquivada, se necessário. Mas já conhecia bem demais o cúmplice dela e o plano que haviam tramado juntos. Deixei que ela aproveitasse aqueles últimos momentos ilusórios de controle. Deixei que tranquilizasse o Brandt, garantindo que tudo estava sob controle, que cada detalhe havia sido executado à perfeição. A campainha tocou. Mamãe levou um susto e desligou o telefone às pressas. Papai chegou primeiro do trabalho, como sempre, com uma garrafa de vinho caro debaixo do braço. Odessa e Bruce chegaram logo em seguida. Todos os participantes estavam ali, sem saber, representando seus papéis no meu espetáculo cuidadosamente orquestrado. Ao nos dirigirmos para a mesa de jantar, o celular da minha mãe acendeu no bolso.
Antes que ela pudesse silenciar, o nome Brandt brilhou na tela. Sentei-me à cabeceira da mesa e coloquei a pasta com as evidências bem ao lado do meu prato. Mamãe se sentou à minha direita. Papai, à minha esquerda. Eu estava no controle da história. Enquanto meu pai comentava as opções de vinho, levantei-me e ergui minha taça. A conversa cessou imediatamente. Sorri intencionalmente para cada membro da família, deixando minha mãe por último. Antes de celebrarmos o Natal esta noite, disse eu, erguendo a taça, gostaria de propor um brinde, à família, à lealdade e, finalmente, à verdade por trás da nossa linda reforma. A confusão nos rostos deles foi apenas o começo. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Nem minha mãe. Tomei calmamente um gole do vinho caro que meu pai trouxera. Descobri um problema sério, continuei, pegando o tablet, algo que ameaça tudo que construímos. Um problema que se infiltra logo abaixo da fundação da nossa família. Papai se inclinou para a frente com aquela condescendência que mal conseguia disfarçar. Restrições orçamentárias. Problemas de fluxo de caixa? Eu sempre disse que seu negócio de construção carece de planejamento mais acadêmico. Na verdade, respondi, conectando o tablet à TV da sala, o problema não está no meu negócio. Está na nossa família. A sala mergulhou num silêncio absoluto. A mão da minha mãe, que ainda tocava a minha, ficou rígida. Ellen, ela murmurou, tensa. O que você está fazendo? Foi aí que eu toquei a gravação dela com Odessa. As vozes ecoaram pela sala de jantar reformada com tanto capricho. A voz de Odessa dizia que eu devia ser descartada depois de pagar pela reforma. Chamava minha carreira de construtora de vergonhosa. Mamãe confirmava que o processo já estava em andamento. Bruce acrescentava que talvez pudessem até ficar com a casa. Pausei ali. Observei cada reação. Odessa empalideceu. A expressão do meu pai se contorceu em confusão. Bruce se encolheu, assumindo uma postura defensiva. Minha mãe, paralisada, vendo o castelo de mentiras desmoronar como uma estrutura mal calculada. Em seguida, projetei capturas de tela das mensagens entre ela e Brandt com trechos redigidos para preservar o mínimo de dignidade, mas ainda assim incriminadores. Deliberadamente, omiti o nome dele. Por 10 anos falei com firmeza controlada. 10 anos de engano, enquanto eu trabalhava 70 horas por semana para reformar esta casa. Virei-me para meu pai. Você sabia que sua esposa estava tendo um caso? Sabia do plano de me expulsar depois que as reformas terminassem? Ele parecia em choque. Não respondeu. Mostrei então a planilha com todos os gastos. Cada dólar que investi nesta casa continuei totaliza $57.450. Essa foi a minha contribuição para esta família enquanto eu levantava meu negócio do zero. Próximo slide. Documentos mostrando o desvio de fundos do fundo de férias da família. Planos para me excluir completamente da herança. E esta, acrescentei, foi a recompensa pela minha dedicação. O silêncio era pesado, quase palpável. De repente, papai se levantou com violência, a cadeira tombando atrás dele. Isso é revoltante, Marta. O que significa tudo isso? Mamãe agarrou meu pulso, desesperada. Ellen, você está entendendo tudo errado. E Bruce, sempre o advogado meticuloso, começou a tentar apagar arquivos do celular por baixo da mesa. Apontei diretamente para ele. Os documentos que você está deletando já foram salvos. Cada hora que você dedicou a aconselhá-lo sobre como me remover está arquivada. Bruce congelou, e então olhou para Odessa. Mamãe mudou de tática. Não é o que você pensa, disse, com a voz trêmula, deixando as lágrimas surgirem como num ato ensaiado. Isso é um mal-entendido. Um mal-entendido? Repeti, incrédula. Enquanto eu ganhava dinheiro para reformar a cozinha dos seus sonhos, enquanto eu criava um lar para vocês receberem amigos e vizinhos, eu não queria perder o controle. Mas algo dentro de mim se quebrou. Por 34 anos continuei, agora com a voz baixa eu acreditei nesta família. Mas, no fim, eu era só o caixa eletrônico conveniente. Mostrei então outra evidência, mensagens entre minha mãe e Brandt, com o título Novo Plano de Vida após a Reforma.
Anotações como melhor momento para contar a rua sobre Ryan, garantir fundos de Ellen primeiro, entre outras. E, claro, Brandt, o parceiro de negócios do meu pai. A sala ficou completamente muda. Após a reforma finalizei, seu plano era começar uma nova vida com Brandt. E ali, ninguém mais conseguia sustentar a mentira. Pai, me deserde. Dê tudo para Odessa. O rosto da minha mãe ficou drasticamente pálido. Você o investigou? Sim. E tomei café com a esposa dele. Achei que ela merecia saber sobre o relacionamento de vocês. Meu amigo Brandt, a voz do meu pai saiu como gelo, um amigo de 30 anos. Meu melhor amigo da faculdade. Mamãe ficou sem palavras. Há quanto tempo isso acontece? Responda. A voz dele subiu, então ele jogou o copo de vinho que ainda segurava no chão, fazendo-o estilhaçar. Há quanto tempo você vem me traindo com o Brandt? Ryan, por favor. Ele apontou ao redor da sala. Toda essa reforma foi para ele? Você usou o dinheiro da Ellen para montar uma nova vida com ele. Roubou a herança dela. Pegou a minha casa. O rosto dele estava vermelho de raiva, os punhos cerrados com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. 34 anos de casamento. E é assim que você me paga? Disse ele, agora num tom mais baixo, mas ainda mais ameaçador. Meu amigo. Meu colega de trabalho. Enquanto você tramava tudo isso, eu estava ao lado dele. Minha mãe chorava. Você nunca me deu atenção. Só se importava com sua pesquisa, sua carreira. E isso justifica? A voz do meu pai falhou por um segundo, mas depois ficou firme. Isso justifica tudo isso? Você traiu toda a família. Me traiu. E o pior, traiu a sua própria filha. Foi aí que ele explodiu. Agarrou a borda da mesa de jantar sob medida que eu havia construído com tanto cuidado e a virou com violência. Pratos, taças, comida e vinho, tudo caiu no chão com estrondo. Mamãe gritou. Odessa engasgou. Bruce deu um salto para trás. Eu permaneci sentada, estranhamente calma, assistindo às décadas de ilusões familiares se despedaçarem diante de nós. Mamãe repetia, desesperada. Ellen, por favor, precisamos conversar, só nós duas. Não era para ser assim. E como exatamente você planejava roubar o que é meu? Perguntei, firme. Continuar seu caso com o ex-sócio do meu pai enquanto tomava tudo que eu construí? Balancei a cabeça com convicção. Não há mais nada a discutir. Fui até a porta da frente, abri com calma e disse. A festa acabou. Podem ir embora. Meu pai foi o primeiro a sair, sozinho. Depois acompanhei minha irmã e Bruce até a porta. Ficamos apenas eu e minha mãe, em meio às ruínas do que um dia foi um jantar de família. Para onde você vai? Ela perguntou, com a voz baixa, quase apagada. Já reservei um lugar para ficar, respondi. Volto amanhã para pegar meu equipamento. Você orquestrou tudo isso, sussurrou, atônita. Aprendi sobre planejamento estratégico observando você, respondi, enquanto fechava minha mala de mão. Quando saí pela porta, ouvi seu grito atrás de mim. Você vai se arrepender disso. Eu não a reconheci. Naquela noite, na suíte de um hotel modesto, dormi em paz pela primeira vez em muitos dias. Na manhã seguinte, com todos fora de casa, voltei silenciosamente e recolhi tudo que importava. Minhas ferramentas, meus equipamentos, meus arquivos do negócio. Peguei minhas fotos pessoais e deixei uma chave reserva sobre a bancada que eu mesma havia construído. Já tinha alugado um apartamento lindo, não muito longe do meu escritório. Não estava me escondendo, apenas criando limites. Durante 2 semanas, evitei as redes sociais, ignorei mensagens não urgentes e mergulhei de cabeça na organização do novo lar. Meu trabalho rapidamente se tornou um refúgio. A construção sempre foi meu verdadeiro lar. Quando finalmente decidi verificar minhas mensagens, encontrei 14 delas, todas da minha mãe, cada uma mais desesperada que a anterior. Elas variavam entre raiva e súplica. Nas primeiras, tudo o que ela expressava era fúria. Como você pôde me humilhar na frente de todos? Você destruiu essa família.
Com o tempo, o tom mudou. Ellen, por favor, me responde. Precisamos conversar. Eu sei que cometi erros, mas famílias superam essas coisas. E então, a última mensagem. O Brand me ligou só para dizer que acabou. Ele está tentando voltar com a esposa. Eu não tenho mais ninguém. Li tudo com frieza. Não senti vitória, nem justiça, apenas cansaço. Era como terminar uma reforma exaustiva e ouvir o cliente reclamar da cor da parede. Por fim, respondi. Já solicitei uma ordem de restrição. Tudo o que quero agora é o afastamento completo desta família. A resposta dela veio quase imediatamente. Sem contato, por favor. Só uma conversa. Enviei uma última mensagem. Não há mais nada a ser dito. Nosso relacionamento terminou. Todas as futuras comunicações devem ser feitas por meio do meu advogado. Depois disso, bloqueei seu número. No fim daquela semana, recebi uma mensagem da Odessa. Ellen, eu sinto muito de verdade. A mamãe pode ter te ferido, mas eu também sou culpada. Não posso apagar o que disse naquela noite. Mas ainda somos uma família, não somos? Por favor, vamos conversar. O Bruce disse que pode oferecer suporte jurídico, se você precisar. Encaminhei a mensagem ao meu advogado imediatamente. No dia seguinte, foram apresentados pedidos de ordem de restrição contra Odessa e Bruce. Depois daquela noite, meu pai também procurou um advogado. Conduziu sua própria investigação e descobriu que o caso entre Martha e Brandt era real. Ele ficou devastado com o grau da traição e ainda mais com o fato de que ela planejava deixá-lo. Ele quis conversar sobre a revisão do testamento e a redistribuição dos bens. Ele está considerando transferir toda a herança para você, disse o advogado. Não é necessário, respondi. Mas ele insiste, continuou o advogado. Acredita que é o justo a se fazer. Depois de descobrir a extensão do plano da Martha e do Brandt, e o quanto Odessa esteve envolvida, ele está convencido de que essa é a única forma correta de agir. Após encerrar a ligação com o advogado, vi uma nova mensagem do meu pai. Por favor, me perdoe pela minha ignorância. Por muito tempo, escolhi não enxergar. Agora eu vou consertar isso. Tudo o que possuo será seu. Você é a única que demonstrou verdadeira integridade. Com essa promessa e um entendimento mútuo sobre as decepções que ambos vivemos, concordei em encontrar meu pai para almoçar. Já haviam se passado 3 meses. Minha nova casa era perfeita. Do terraço do apartamento espaçoso, eu tinha vista para o lago. Em um canto da sala, passava as noites desenhando no meu espaço de trabalho. Às vezes, sentia a solidão bater, mas era uma solidão muito mais saudável do que os laços tóxicos que deixei para trás. Meu pai e eu passamos a nos encontrar uma vez por mês. Ele também buscava um recomeço. Aposentou-se, mudou-se para uma cidade pequena e começou a dar aulas meio período em uma faculdade local. Nosso relacionamento estava sendo reconstruído com cuidado, mas com firmeza. Evitávamos falar sobre o passado e sobre a família. Em vez disso, falávamos do que vinha pela frente. Certa noite, comecei a tirar medidas para um novo projeto de design. A luz dourada do fim de tarde atravessava a janela e iluminava meu espaço de criação. Se alguém me perguntasse o que eu estava medindo, eu diria: não só as dimensões do cômodo, mas as possibilidades de uma nova vida.